Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o culto do dia 21 de outubro de 2021. E para iniciarmos, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz. E é a lição 105. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus em João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas e dos abastados inconscientes. É a preguiça improdutiva e incapaz. E dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio, e dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. E dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos, dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças a toda essa espiritualidade maravilhosa, estamos aqui a teus pés, Senhor, mais uma vez, para realizar esse culto, que é um culto do Evangelho da Noite, mas é um culto no lar também. Então, nessa noite, como todas as outras, queremos contar com toda a espiritualidade do Evangelho da Noite, com toda a egrégora da Aliança, com os espíritos benfazejos, trabalhadores da seara de São Francisco de Assis, e todos aqueles outros
que sempre aparecem para nos auxiliar, nos envolver, nos conduzir, nos amparar e nos aconselhar. Todos aqueles que vão auxiliar na limpeza do nosso lar, físico e espiritual, e na limpeza dos nossos corpos, que são os nossos templos. Jesus Cristo, obrigado por tudo. Obrigado pela a semana que recebemos desde a última quinta-feira. Obrigado pela nossa determinação de aqui estarmos mais uma vez. Só nos resta pedir a permissão para dar por iniciado a reunião da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, nós estamos no final do capítulo 27 do Evangelho de Mateus e resta-nos apenas os 5 últimos versículos, 6 últimos versículos. Então nós vamos estudar capítulo 27 de Mateus, do versículo 61 ao 66, né? Que é justamente quando o José de Arimateia já pegou o corpo de Jesus e colocou no sepulcro que ele já havia preparado de antemão, que é um sepulcro que é 0 quilômetros, nunca foi usado, vai ser usado para o Cristo, e vai descrever o que vai acontecer nesses dias, horas depois do corpo ser deixado lá, e depois nós vamos para o início do capítulo 28 de Mateus, que é o último capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, né? Que é justamente os acontecimentos do dia 2 e do dia 3, né? Jesus disse que voltaria no terceiro dia, né? A ressurreição seria no terceiro dia. Então nós vamos ver como se dá essa ressurreição. Então, em Mateus 27, está escrito assim: e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Então, o último versículo da outra vez, o José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos. E aí ele imediatamente deu, né? Não teve nenhum tipo de problema. Vou espirrar. Olha que o ar-condicionado nem está ligado e eu nem bebi água geladinha ainda. E aí, então, esse versículo último que a gente leu na outra vez foi o 60, que diz: e o pôs o corpo de Jesus, José de Arimateia, e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então ele botou lá e fechou o sepulcro, José de Arimateia. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte ao sepulcro. A outra Maria é a Maria que é esposa do Cleofas, tá? E elas estavam lá vendo. Mas elas não ficaram ali sempre não, porque isso aí é o dia 1, tá? No dia seguinte, sábado, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador é Jesus, tá? Já estão partindo para a ignorância. Lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, não
para que não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, o corpo, né? E digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Esse é o final de Mateus, capítulo 27, versículos 61 a 66. Né? Então, eles já pensaram, eu falei até isso na outra vez, né? Que Jesus era um problemão vivo, ficava andando, fazendo milagre e pregando. Vamos matar. Para matar foi um problema, porque tinha que arrumar uma razão. Tiveram que blasfemar, tiveram que arrumar uma coisa que era mentira, né? E agora que morreu, continua sendo um problema, porque ele disse que ia ressuscitar, agora tem que botar uma guarda lá para que os discípulos não fabriquem uma ressuscitação. E aí é isso que acontece lá nesse final. Então eles pediram a guarda a Pilatos e Pilatos concedeu. Tá bom. Ó. Bota lá os guardas lá na porta. Aí por que é interessante ler esse início do 28? E no fim do sábado, porque o sábado é o dia que eles se reuniram, é o dia que não faz nada. Quando já despontava o primeiro dia da semana, que, vamos lembrar, o sábado termina sábado às 6 horas, 18 horas da tarde. Depois das 18 horas da tarde, já é a hora 1 do domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, a tia de Jesus, mulher do Clopas, e a outra Maria foram ver no sepulcro. Tá? Ele vem mantendo essa narrativa. A gente sabe que é a mulher do Clopas, porque são as duas Marias que estavam lá que vem seguindo na narrativa do Mateus. E eis que houve um grande terremoto. Então elas acordaram cedo para fazer os rituais com os óleos balsâmicos no corpo de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Seu Mateus. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ficaram brancos, né? Como se diz, né? Ficou branco que nem uma cera. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, porque os guardas saíram correndo, foram embora. Não ficaram lá, não. Era um anjo de branco, que nem o relâmpago, mas ninguém pagou para ver. Porque nessa época, espírito, quando aparecia, não era nada bom. Não tem. Aí o anjo vai e vira para as mulheres, e as mulheres lá, né, paradas olhando. A Madalena e a outra Maria. Pois, aí o anjo respondendo é uma tradução esquisita, né? O anjo falando com elas, porque elas não perguntaram nada, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vê o lugar onde o Senhor jazia. E depois, aí viram, né? Olharam lá dentro, o anjo abriu a porta, tirou a pedra, né? E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que vou-lo tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro,
com temor e grande alegria, correram para anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os pés e o adoraram. Os seus pés o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então essa é a narrativa de Mateus para esse evento pós-sepultamento de Jesus. O sepultamento no dia 1 ainda, sexta, antes das 6 da tarde. Quando passou das 6 já era sábado, o pessoal lá do Sinédrio se reuniu e falou: olha, eles vão roubar o corpo para dizer que Jesus ressuscitou. Bota a guarda lá. Aí depois, na próxima vez, a gente vai ver o que aconteceu com esses guardas que saíram correndo para a cidade. E o corpo não está mais lá, né? Aí, Maria e a outra, Maria Madalena e a Maria de Clopas, tia de Jesus, casada com o irmão de José, essa daí foi também correndo junto. Agora, isso é a narrativa de Mateus, tá? Esses evangelhos foram escritos ali pelo ano 50, 60, depois da era cristã. Ou seja, assim, uns 30 a 40 anos depois que o Cristo tinha morrido. Então, e aí um falou com o outro, um contou para o outro, porque o Mateus mesmo não estava lá, nessa cena. Ao que tudo indica, ele, no pé da cruz ele não estava. Se ele estava distante, não viu de perto. E agora, esse alguém contou para ele, porque ele não estava. Vamos lembrar que no pé da cruz só tinha as mulheres, que era Maria, a mãe do Cristo, a Maria Madalena, a Maria tia, de Clopas, e a Joana de Cusa, que era irmã da Maria. Então tinha duas tias do Cristo, uma por parte de pai, outra por parte de mãe, e só tinha de homem só o João. Então quem é que contou para Mateus? Não se sabe, quem é que contou. Provavelmente não diretamente. Alguém contou para alguém que contou para Mateus. Aí, como eu sempre venho salientando, quando João faz a narrativa, eu tendo a seguir João. Na narrativa de João, olha como é que a história fica. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, até aí tá batendo, sendo ainda escuro, claro, era de madrugada, e viu a pedra tirada do sepulcro. Não tem nada que veio um anjo, que empurrou, que ficou sentado em cima da pedra. Correu, pois, aí ela correu, saiu correndo para casa. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, João, o que está escrevendo. Ele não vai dizer, estava eu e Pedro. João não vai fazer um negócio desse. Ele fala dele na terceira pessoa. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. Saiu correndo, que ele quer dizer. Foram ao sepulcro. Entendeu? E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O outro discípulo, ele próprio, João, que tinha 20 e poucos anos. Pedro já era um homem velho para a época, já devia ter mais de 30, Tá entendendo? Aí o João chegou antes. Mas em respeito, olha que lindo, ele não entrou. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Em respeito ao outro que tinha mais ascendência, que
era mais responsável, né? E olha aqui como é que é interessante. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Porque os sepulcros, você tem que cavar na pedra, uma câmara para botar o corpo. Então, assim, você não vai fazer um buraco de 3 metros de altura. Você cavou assim para botar o corpo. É baixo, entendeu? Para não dar tanto trabalho. Não tinha dinamite. Você não vai dizer assim, eles pegaram e dinamitaram um buraco na pedra. Não, era tudo, não tinha ferramenta própria. Aí você imagina aquilo? Dava trabalho. É porque o José de Arimateia tinha dinheiro, era negociante. Aí, então ele abaixou-se, os sepulcros eram baixos. Então, assim, a pedra também, até porque também, aí tem que fazer uma porta. Se a entrada for do tamanho de uma porta moderna, 2 metros de altura, você imagina fazer uma pedra de 2 metros, para depois para você rolar isso. Então era tudo baixinho. Eles eram baixinhos, né? E era uma gente que não comia muita proteína. Aliás, que não comia muito, não comia nada. A terra era árida, comia assim para sobreviver, né? Comia o pão ázimo. A refeição era isso, era o pão ázimo com vinho, era o pão ázimo com leite para quem tinha cabra. Aí já era a fonte de proteína, o leite, entendeu? Quando tinha, matava lá um bichinho, aí comia, mas isso assim, uma vez por semana, e olhe lá. É assim. Então, assim, eles já eram baixos, faziam um sepulcro mais baixo ainda. O João se abaixou lá, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também o outro discípulo, ele próprio João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então você vê que era tudo baseado em testemunho, né? A Madalena foi lá contar a história, voltou e eles foram lá confirmar. Porque eles tinham que contar isso para o resto. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, né? Não sabiam, não lembravam, né? Porque ele tinha falado. Se até os sacerdotes sabiam. Os sacerdotes mandaram botar a guarda, porque os sacerdotes estão ligados nessas coisas, até porque não é a primeira vez que eles ouviram isso. Isso daí já é da religião antiga, que ressuscitava. Eles não sabiam como, achavam que era no mesmo corpo. Mas eles tinham isso lá na religião deles. E o Cristo tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia, os sacerdotes se ligaram. Para os discípulos, apóstolos, que eram pessoas muito simples, eles não dominavam o Antigo Testamento, era tudo novidade. Então, eles estão muito tomados pelo impacto dos acontecimentos, né? Então, assim, porque ainda não sabiam a Escritura, de que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, Maria Madalena, tá? E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes ele: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha isso. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste,
dize-me onde pusestes, e eu o levarei. E cuidando que era o hortelão. O hortelão é o homem que cuida da horta. Aquilo ali era uma horta, tinha essa pedra no meio, que o José de Arimateia mandou cavar lá um sepulcro para ele. Mandou fazer até a porta. A pedra achatada que você podia rolar. Mas a Maria achou que era o hortelão, o homem que... ou o horteleiro, né? O homem que cuida da horta. Aí ela falou, então assim, voltando, mas era Jesus, né? Mas ela não reconheceu. Isso é um item muito interessante. Voltando-se, disse-lhe, aí assim, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Imagina, Maria Madalena ia levar o corpo sozinha para um outro lugar. Que na realidade era para fazer a preparação para depois enterrar no lugar. Que eles não sabiam onde era. Porque eles têm que sair dali de Jerusalém, eles têm que ir lá para Galiléia. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. Isso aqui também é muito importante. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e de que ele havia dissera isto. Então vamos parar por aqui. Eu falei capítulo... eu falei que eu ia ler até o 10. Eu li até o 18. Por que eu li até o 18? No início eu disse que ia ler até o 10. Porque essa parte, lá diz que a Madalena viu Jesus, reconheceu e se jogou aos pés dele. João está dizendo que ele fala, não detenha-me, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Você vê, o Evangelho de João é muito mais iniciático mesmo, né? Jesus lhes disse, não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Cara, isso é a iniciação de Jesus. Ele não podia tocar naquele corpo que ele estava. Depois ele vai constituir um corpo, porque ele vai ascender de grau crístico. Por isso que ele tem que ir lá ao Pai. Ele vai também deixar de ser aquele Cristo que a gente conhecia, aquele nível, e ele vai ter cumprido a tarefa dele, ele vai lá ao Pai para fechar a iniciação dele, a passagem de grau. Então, ele aparece, mas não é um corpo palpável ainda. Entende? Então, lá em Mateus diz que ela se jogou ao chão e beijou e deteve os pés. Não. João, que foi lá no túmulo, que falou com Madalena, que foi junto com Pedro, que voltou, ele diz que não. Que ele provavelmente, óbvio, ele ouviu diretamente de Madalena. Porque esse povo está aí junto, né? O Pedro, João, Madalena, Maria, mãe de Jesus, essa Maria, tia. Então, a primeira comunidade, os cabeças eram esses. Então, o que João está relatando, que é até uma coisa, por exemplo, na época, e até 100 anos atrás, isso não fazia sentido. O pessoal lia isso, não detenha-me, porque essa tradução aqui não é espírita não, tá? Isso é uma tradução bíblica, né, que é para correntes cristãs, não necessariamente espírita. Então, olha como é que é importante, né? Até eu pegar, porque o texto não está contaminado, assim. Não me detens, porque ainda não subi a meu Pai. Então, esse é um ponto muito forte. E o outro é que a descrição do anjo, então quem fez essa descrição viu, que você imagina, naquela época não tinha conceito de alma penada,
com um lençol, uma aparição luminosa. Eles não têm esse conceito de aparição luminosa. E ele fala que parecia um relâmpago. Você imagina, o anjo estava aceso o tempo todo. O relâmpago, ele é um flash. Então, os caras dizem que apareceu um anjo e parecia um relâmpago. Ou seja, aquela luz sendo emitida o tempo todo. Né? Claro, né? Era do envolvimento do Cristo. Provavelmente espíritos crísticos também. Então, assim, isso é importante. A descrição do anjo, porque esse povo nunca tinha visto anjo. Esse espírito, né, de grandeza aí. O fato da Madalena falar com o Cristo e não perceber, até ele falar mulher, aí dá uma determinada entonação. Fato que não está isolado, porque o Cristo vai aparecer aos discípulos de Emaús, né, que são os discípulos que estão indo lá para Emaús, e aí aparece o Cristo, começa a conversar com eles. Eles falam tudo, a gente está muito triste, mas o que aconteceu? O Cristo pergunta, você não ouviu? Como você estava em Jerusalém, não sabe da crucificação? Aí eles contam a crucificação do Cristo para o Cristo. Só quando chega lá, que vai cear, é que eles, na hora que o Cristo está dividindo o pão, é que eles caem em si, que aquele era o Cristo. Coisa impressionante, né? E depois também, lá na beira do bar de Tiberíades, eles estão lá, o Cristo já fez a passagem, e ele chega na praia e pergunta, tem uma comida aí, um peixe? Não tem. Joga a rede ali do lado. Não é aquela jogar a rede lá da primeira vez, não. É da segunda, quando o Cristo já morreu. Aí eles conseguem um peixe, e aí começa a assar, mas ali naquele momento o Pedro fala para o João, ou o João fala para o Pedro, é o mestre. Chega a reconhecer ele ali. Eu acho que é o Pedro. O Pedro estava lá, nuzão, descansando, tomando sol. Aí o João fala, Pedro é um mestre. Aí o Pedro toma um susto, cai até na água, e depois volta e bota a roupa, se veste. E aí eles ficam ali conversando, mas ninguém... E tem mais apóstolos juntos. Mas o que eu estou querendo ressaltar? Não reconhece, tá? Por quê? É outro corpo. Jesus não estava mais igual. Olha como é que não estava mesmo. Entendeu? Aquele corpo que eles conheceram como sendo Jesus, quando ele voltou para lá e ascendeu e se glorificou, aquilo voltou com um outro formato, né? Até resplandecente mesmo. Então você vê, Maria Madalena, super devota, não é aquela que ficava lá atrás, não é a Maria Madalena, não reconhece. Os discípulos de Emaús, que também eram apóstolos chegados, não reconhecem. E agora é esse grupo de apóstolos que está com Pedro e João. Eles não reconhecem, quando ele pergunta, tem uma comida aí, um negócio para me dar, eles não reconhecem inicialmente. Depois é que um deles, o João, é que percebe, entendeu? Então, assim, como esse corpo resplandecente, ele realmente não é igual. Realmente tinha acontecido alguma coisa que os nossos olhos humanos, e dos apóstolos na época, não conseguiam identificar, não identificavam mais com aquele Jesus, aquele corpo. Jesus, o Espírito era o mesmo, né? A centelha divina era a mesma. Mas aquele corpo, porque ele vai ter que usar um outro corpo, que ele vai aparecer lá para os apóstolos, como ele está mandando aqui, porque ele mandou o povo lá para Galiléia. Aí ele vai aparecer lá e o Tomé vai poder tocar nele, todo mundo vai poder sentir aqui o buraco do lado direito, entendeu? E aí é um corpo que vai ser construído para essa finalidade, né? Inclusive,
com outras características pelo seguinte: ele vai aparecer no escuro, num lugar fechado no final do dia. Então, até ectoplasmicamente, era um corpo que devia ter mesmo uma outra constituição, mas que era palpável, né? Quando eu falo palpável, não quer dizer necessariamente sólido. Ele era palpável, você sentia, né? Mas da constituição mesmo, eu não tenho, né? Eu não tenho condição para... Aliás, não tem condição nem que eu soubesse, que eu não sei, e se eu soubesse, eu não teria como traduzir para nosso mundo de hoje, para nossa física de hoje, entendeu? Então agora nós vamos passar maravilhosamente para nosso momento de passe, no qual vocês vão se posicionar confortavelmente e eu lerei o nosso passe. Vocês vão se imaginar recebendo esse passe da mão do seu guia, do seu protetor, do seu anjo guardião. Ah, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho essa intimidade com o meu guia, meu protetor, meu anjo guardião. Não tem problema, pensa no patrono da Casa da Aliança da Fraternidade, que é São Francisco de Assis. Você estará recebendo, não diretamente de São Francisco de Assis, mas de um dos trabalhadores da falange de Francisco de Assis, tá? Então, sente-se confortavelmente. Durante o passe, já pode pensar na fluidificação da água, para que os espíritos depositem energias salutares, para que vocês possam usar essa água durante a semana, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor e ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizarmos a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora espiritual da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Que nesse momento, Senhor, todos esses bálsamos vindo do espaço através dessas mãos dadivosas, desses espíritos imantadores, que possam imantar a nossa água, que está no copo, reservada para esse momento, mas também a outra água que está na geladeira, que está na moringa, que está no filtro, ou que está na garrafa d'água que pedimos no fornecedor, e quiçá até, Senhor, que possamos colaborar para que os fluidos benéficos possam ser colocados na caixa d'água do prédio, a fim de beneficiar todos os outros irmãos que vivem nas redondezas. Senhor Jesus Cristo, permite com que os amigos espirituais possam ter sanitizado os nossos lares físicos e espiritualmente, e também que possam ter feito a mesma coisa com o nosso corpo mental, com o nosso duplo etérico, com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo físico, espiritual, racional. Que nós possamos, Senhor, ter sido beneficiados desses espíritos reharmonizadores das energias e aqueles outros que trouxeram energias maravilhosas e curativas até nós. Senhor, encaminha todos aqueles irmãos de nosso relacionamento que porventura tenham voltado à pátria espiritual. Todos aqueles outros que padecem nesse momento. Todos aqueles que estão no raio de ação desse culto. Quer eles sejam da nossa esfera de família consanguínea, quer eles sejam da nossa esfera da família espiritual, da afinidade de vibrações. Os irmãos pertencentes à Casa da Aliança da Fraternidade, que todos possam ser abundantemente abençoados, que possam receber com grande profusão na medida das suas necessidades e seus merecimentos. Jesus Cristo permite que nós mandemos também para o mundo um grande axé, uma energia para a nossa transição planetária, uma energia para a saúde da humanidade encarnada e desencarnada, e uma energia para todos os espíritos que estão em posição de mando e de decisão, que todos possam ser envoltos e amparados, conduzidos e protegidos para tomar as melhores decisões na paz do Cristo. Só nos resta, Senhor, pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. Dizendo o lema de Francisco, paz e bem e uma excelente semana para todos nós. Graças a Deus.